Fala, mamíferos! Estamos aqui neste dia maravilhoso, nesta segunda-feira, inaugurando mais um episódio aqui com novidades para nós. Primeiro, eu que já tinha me afastado alguns episódios aqui desta câmera, né? Então vocês estavam sentindo falta de mim e hoje nós estamos aqui com o nosso grande Gabriel Cândido. Nós temos dois Gabriel Cândido na empresa. Este é um dos que trabalha conosco, não é diretamente no campo, mas está aqui com a gente dentro da parte de confinamentos, dentro da parte de venda de produtores particulares, né, visita particular. Então, se você estiver precisando de visita particular junto com a Companhia do Leite, esse sujeito aqui é o cara que vai conversar com você. Bom, Gabriel, fala um pouquinho para nós, como é que você está aí? Eu sou, como o Samuel tinha dito, o Gabriel Cândido e trabalho hoje com a parte de construção de galpões para confinamento e toda a parte de assessoria para produtores particulares. Então, tudo que precisar envolvendo essa parte, conte conosco. E aqui, toda a parte de suporte que demandar, estamos à disposição. É a primeira vez sua aqui, Gabriel? Não. É a segunda? Terceira? Segunda ou terceira. Segunda. Então nós já podemos mandar um boletim para você pagar. Bom, e aqui na nossa frente estamos também com o grande professor José Maria Vilela de Pádua. Um grande nome e um grande professor. Seja muito bem-vindo, professor. Bom, satisfação enorme estar aqui, um prazer muito grande conversar com colegas aí, com todos aí da Companhia do Leite. Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí que estão aqui. É um prazer enorme, Samuel. Gabriel, muito obrigado pelo convite. Esperamos aí que seja aí um momento bastante proveitoso aí para a gente trocar algumas figurinhas aí dentro aí do assunto que a gente selecionou. Professor, você foi, na verdade, não foi meu professor, mas acaba sendo professor nosso. Ele foi professor do Gabriel aí lá na área agronômica, na UFLA. Conta um pouquinho para nós como que é a sua trajetória profissional até você chegar na UFLA e chegar aqui no Mamíferos. Bacana, Samuel. Então, eu sou natural de Lavras. É uma história interessante porque eu, desde muito pequeno, minha família é produtora rural, mas eu nunca tive contato diretamente com o leite, mas eu lembro muito aí de vários tios e tias que trabalham na cadeia do leite, né? Então, sempre me chamou muita atenção. E aí eu cresci nesse meio rural, fiz agronomia aqui na Universidade Federal de Lavras, pós-graduação também, trabalhei aí sob orientação do grande professor Magno, hoje é professor emérito. Trabalhei na linha de, basicamente, melhoramento genético de plantas durante a graduação e pós-graduação. Tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas privadas, que foi de grande valia, então saí um pouco aí da universidade. E aí no ano 2020, né, aliou alguns, principalmente, objetivos pessoais e também profissionais, e acabei retornando para a Universidade Federal de Lavras. Então fazem mais ou menos 3 anos e meio que eu regressei para essa cadeira de professor. E eu trabalho aí basicamente na linha aí de produção e melhoramento de cereais de inverno, que é um tema bastante legal aí que a gente pretende aí explorar um pouco aí ao longo aí dessa conversa nossa aí no dia de hoje. Muito bom. Então, mamíferos, hoje nós vamos te perguntar como você pode aproveitar a sua área no inverno. Com o professor Zé Maria, nós vamos discutir todas essas coisas aqui, né, com essa parceria minha aqui com o Gabriel. Nós vamos debater e chegar em algumas discussões interessantes para você realmente otimizar essas áreas que normalmente ficam paradas dentro do período do inverno. Bom, em primeiro lugar, então, Zé Maria, conta para nós, quais são essas culturas, né, de inverno, esses cereais de inverno que a gente pode utilizar nessas áreas que normalmente ficam paradas? Bacana. Como eu mencionei, né, nessa área de cereais de inverno, majoritariamente a gente tem uma cultura bastante tradicional. E a primeira que vem à cabeça, Samuel, é a cultura do trigo. O trigo é muito ligado ao homem, né? Se a gente voltar 10 mil anos atrás, o trigo está intimamente ligado ao início da agricultura. Então, naturalmente, desde aí do início do desenvolvimento das civilizações humanas, ele vem caminhando junto com o homem. Então, saiu do centro de origem, né? Basicamente andou, foi para a Europa e depois da Europa chegou aqui no Brasil, aí, próximo do seu descobrimento, né? Então, a gente tem uma ligação muito grande. Mas, além do trigo, tem uma série de outros cereais de inverno. Então, a gente não pode ficar atrelado apenas aí à opção de trigo. Muitas vezes a gente associa cereais de inverno com trigo, mas a gente tem
aveia, a gente tem cevada, a gente tem triticale, centeio também como opções, né? Então, assim, a gama de cereais de inverno ela é bastante ampla. E quando a gente pensa um pouco mais aí nessa parte de alimentação animal, Samuel, aí a gente tem alguns diferentes usos que vale a pena aí a gente pelo menos começar a conversa aí para a gente aquecer o motor, a gente começar a pensar. Naturalmente, como eu mencionei, o trigo sendo a principal cultura, nós temos aí que em média 80 a 85% dos grãos de trigo são destinados à alimentação humana a nível mundial. E em torno de 15 a 20% é destinado à alimentação animal. Então, desses 80%, a gente associa muito o trigo com a farinha de trigo, naturalmente. Sim, claro. E aí, naturalmente, a gente tem subprodutos dessa moagem, naturalmente, dos grãos de trigo para se fazer a farinha. E, naturalmente, a gente associa o primeiro subproduto como o próprio farelo de trigo, né? Então, seria uma das opções aí que vocês aí no dia a dia aí, de alimentação animal têm considerado, a gente vê uma evolução constante, né? Mas tem inúmeros outros produtos. Também subprodutos aí dos grãos são os triguilhos, que podem ser considerados. E aí a gente vai para outra linha, seria basicamente o próprio pastejo de cereais de inverno, de trigo. A gente tem trigos duplo propósito, me desculpe aí, trigos tanto utilizados para pastejo quanto uma possibilidade de produção de grãos após esse pastejo. Trigos destinados à silagem ou ao pré-secado, né, que seriam essa opção. E além disso, nós temos também possibilidade de, depois da colheita do grão, para destinar a farinha, de fazer um feno aí com esse restante, esse residual, essa palha que sobra nessa lavoura. Então, assim, tem inúmeros potencialidades, né, subprodutos e produtos diretos aí dos cereais de inverno que podem ser utilizados aí para alimentação animal, que a gente vai conversar. Mas Maria, você falou que cevada é uma cultura que a gente entra também com ela no inverno, né? Mas cevada não é só no verão, não, para fazer cerveja? Olha, por incrível que pareça, né, a cevada é um dos cereais que chama bastante atenção, né? O grande valor agregado da cevada é se fazer a cerveja, é produzir o malte, né? E convenhamos, né, uma cervejinha aí cai muito bem aí. Eu acho que todo mundo que gosta e os que não gostam vão nos respeitar para a gente falar um pouco sobre isso. Mas existe uma variação muito grande de cevada. Veja que interessante, ó, a Embrapa recentemente, para aproveitar esse vazio outonal, ela lançou a BRS Entre Safras, que é uma cultivar de cevada que justamente aí é destinada para se fazer aí um pré-secado, uma silagem. Então, assim, isso a nível de Brasil, mas outros países a nível mundial exploram outros tipos de cevada, que seriam cevadas que têm um maior número de grãos por espiga. Então, a gente trabalha aqui no Brasil com espigas dísticas. Lá eles têm espigas que têm 6 grãos por espigueta. Então, se produz ainda mais grãos comparativamente à cevada, que é uma opção que a gente tem aqui no Brasil. Então, cevada é uma opção interessante para se trabalhar aí na alimentação animal. Deixa eu parar um pouquinho, deixa eu continuar nessa cevada aqui. Então, nós temos uma cevada. Por exemplo, nós temos um trabalho no Rio de Janeiro. E o pessoal lá usa muito cevada para alimentação animal, mas já a cevada que foi utilizada lá na cervejaria, né? Mas lá no Rio de Janeiro, não, até onde eu sei, não tem cevada. Então eles estão trazendo o grão de outro lugar para essa cervejaria, esmaga, faz a cerveja e aí volta essa cevada úmida da cervejaria. É isso mesmo. Mas eu também consigo utilizar ela em pastejo, ou silagem, ou qualquer coisa desse tipo? Exatamente, Samuel. Aí o X da questão é esse, né? Cevada na região tropical brasileira, ela só é produzida em uma condição, em condição de irrigado. Cevada para questão de produção de malte, fazer cerveja, aí desviando um pouquinho do assunto, mas é pertinente, nós temos alguns limites máximos de produção de proteína, então teor máximo de proteína de 12% e germinação, tem que ser um grão que tem uma taxa de germinação muito alta, para ele ser destinado aí a se fazer o malte, né? São os principais critérios. E muitas vezes o que acontece aqui na nossa região é que os teores de proteína da cevada que a gente produz aqui, que é uma cultura bastante interessante para as nossas condições, os teores de proteína são mais altos. Então veja que daqui a pouco, né, se a gente está buscando talvez um produto que vá ser destinado à alimentação animal e ele não pode ir para o malte, veja que legal, talvez ele tenha concentrações de proteínas aí acima, né, que podem ser destinadas a essa alimentação animal. Então veja que a gente consegue trabalhar bem aí nesses horizontes aí de cereais de inverno. Sim, como o Samuel disse, na região do Rio de Janeiro,
vemos muitas fazendas muito dependentes desse resíduo de cervejaria. E uma vez que falta esse resíduo, uma quebra no leite é muito relatado e poucos dias sem o resíduo da cervejaria, da cevada, os produtores sentem no tanque que a redução de leite é abrupta e imediata. Assim, em pouco tempo já tem uma resposta à falta, mesmo que feita a ajuste da dieta com a falta da cevada, mas ele, por ser um alimento muito bom, então a gente não consegue ter um retorno tão fácil da falta da cevada na dieta. Né, Samuel? Se a gente consegue ver... E a turma utiliza muito, né? Usa aí 25, 30, 35 quilos de cevada por vaca, né? Isso vai depender da quantidade de umidade que vem, mas usa bastante. E ela em falta, o leite cai mesmo. Então, vamos lá. A cevada é um alimento que, para ser produzido, a planta da cevada precisa de ser uma área irrigada, né? Nas condições tropicais hoje brasileiras, para se ter o critério para malte, sim. Tá. O sequeiro, ele acaba excedendo níveis de proteína na maior parte das vezes. Mas aí eu não levo para cerveja, mas levo para vaca. Aí a vaca já entra comendo a cevada. Então dá para produzir cevada no sequeiro para fazer um pastejo, uma silagem, um pré-secado, alguma coisa assim, né? E o trigo? Você falou bastante de trigo, Zé Maria. Eu preciso também de ter uma área irrigada ou não? Então, Samuel, aí a gente entra para a questão aí, se a gente pegar, vou fazer uma analogia da região que a gente está atuando um pouco mais, né? Trigo aqui na nossa região é muito novo, são 10 anos apenas de cultivo. Soja para nós é muito novo, a região aqui sul de Minas, Campo das Vertentes, e o trigo também é muito novo. Só que o trigo se adapta muito bem a essa região nossa. Nós estamos aqui numa região de transição, que o pessoal comenta, de Mata Atlântica para a condição de cerrado. Então nós temos aqui regiões de elevadas altitudes, temperaturas um pouco mais amenas, né? Então o trigo se enquadra muito bem aqui. Então esse período aí de segunda safra, né, de safrinha, como alguns comentam, o trigo de sequeira ele tem ido muito bem. Então ele tem se tornado uma opção extremamente interessante para os sistemas de produção de maneira geral aqui para a região, né? Então, e a nível de Brasil, né, Rio Grande do Sul, Paraná são os principais produtores a nível de Brasil e praticamente todo o trigo produzido é sequeira, é considerado sequeira, com raras exceções que a gente tem um pouco de trigo irrigado. E se eu for fazer uma silagem de trigo, eu preciso de quanto tempo da germinação até colheita desse trigo? O trigo ele tem influência, um pouco de influência de fotoperíodo e influência de temperatura. Tá? Então, se a gente pegar o trigo produzido no Brasil hoje, majoritariamente nós estamos falando de um trigo de primavera. Um trigo de primavera ele vai ter em média aí de 100 a 160 dias. Tá? Então, normalmente aqui nas condições tropicais a gente tem um encurtamento de ciclo pelas questões de temperatura. Temperaturas mais elevadas acabam acelerando um pouco o desenvolvimento do trigo. Então, pensando aí num trigo para se fazer silagem, né, a gente estaria falando aí de 110 dias mais ou menos, 105 dias, 100 dias, dependendo da cultivar aí escolhida. Né, um pré-secado talvez 60 dias, 70 dias aí, um pré-secado. Então, é um tempo aí, principalmente falando de um pré-secado, um tempo relativamente curto, né? Então, talvez a gente pensando aí numa safrinha, né? Depois de um milho que talvez plantou atrasado, colhi ele lá com seus 90, 100 dias, eu poderia entrar com um trigo e fazer um pré-secado ele antes de eu chegar propriamente na seca, né? Dá para eu fazer um manejo desse. E eu colheria o que entre pré-secado e silagem de matéria natural e de matéria seca por hectare? Samuel, eu quero voltar só um pouquinho. No primeiro comentário seu, nós temos aí uma janela de zoneamento muito bem definida para o trigo a nível de Brasil. E isso aí começou aí lá na década de 60, foi se estabelecendo, oficialmente entrou em vigor na década de 90. Eu gosto muito de falar isso porque talvez é uma das principais áreas de trabalho que a gente tem hoje. É acertar o time da gente colocar um trigo para a gente tirar o maior benefício possível desse trigo ou de um cereal de inverno na região que a gente atua, né? Então, assim, hoje, para a região aqui sul de Minas, Campo das Vertentes, para a região tropical de maneira geral, para trigo de sequeiro, nós temos a janela bem definida como o mês de março. Tá, então, daqui a pouco a gente fala assim, mas eu quero aproveitar um pouco mais água. Será que eu fizer uma semeadura um pouco mais antecipada não vale a pena para aproveitar mais água? Nem sempre isso acontece.
porque nós temos alguns fatores bióticos e abióticos, a gente falou de temperatura um pouco, mas também algumas doenças que são favorecidas por essas condições aí de mais umidade, basicamente molhamento, temperaturas mais altas, que acabam interferindo e interferindo de forma negativa no desenvolvimento do trigo. Então, acertar essa janela é bastante importante. Tá, então vamos só dar uma traduzida. Antes de março, eu não deveria plantar trigo. É um risco que se corre se a gente antecipar essa janela aí antes do dia 1º de março. É um risco que se tem. Perfeito, perfeito. E então, voltando aqui na produtividade, o que eu consigo colher numa área dessa que, a partir de 1º de março, eu vou plantar trigo? Perfeito. Eu vou fazer uma analogia rápida aqui, Samuel, com o estado do Rio Grande do Sul, que a gente tem muito mais dados, né? Sim. Então, assim, esses trigos destinados à alimentação animal, pensando em silagem diretamente, né, não é novidade, a Embrapa vem trabalhando com isso faz um longo tempo, e a gente tem materiais, né, cultivares mais novas, hoje se tem tirado aí de 25 até 35 toneladas de matéria verde, de massa verde aí por hectare, né? E quando a gente vem para a nossa realidade, nem sempre esses materiais genéticos, os cultivares se adaptam bem. Então existe uma iniciativa interessante da IPAMIG, eles estão utilizando uma cultivar desenvolvida localmente, chamada de MGS Brilhante, e tem esses relatos de 20 a 25 toneladas de massa verde por hectare também. Então, assim, são dados, né? Vou colocar como próximos aqui, mas que chamam também atenção até para a região nossa em termos aí de massa verde aí produzida por hectare. Tava com medo de produzir alguma coisa, né? Com medo de colocar um milho, porque estava atrasado, dá para fazer um trigo e colher 20, 25 toneladas por hectare. Não é um número ruim, não. Não. Em vez de ficar parado, vão produzir 20, 25 toneladas por hectare. É uma excelente opção para você ter mais comida, uma comida de qualidade superior, né? E fazendo bastante leite no tanque. Só que, já que você utilizou uma nova alternativa de cultura para você colocar mais leite no tanque e ganhar mais dinheiro, Zé Maria, nós temos aqui o nosso microfone de ouro, que também é a hora da gente aqui faturar. E para faturar, o que a gente precisa? Que você que está aí, mamífero, do outro lado, que você dê um joinha, coloque 5 estrelas lá no Spotify, não é isso? Não são 5 estrelas lá no Spotify? Sim. Tem que colocar? Então, marcou lá, deu um joinha para nós, colocou as 5 estrelas, compartilhou nos grupos de WhatsApp, seus grupos de produtores, o grupo da família. Vamos espalhar isso para todo mundo, vamos seguir Mamíferos Podcast, Companhia do Leite, o nosso professor José Maria. Depois nós vamos colocar aqui embaixo o Instagram dele, siga o professor José Maria. Nós temos aqui o grande Gabriel, por alguns conhecido como Zica, né? Tem lá o Instagram dele, depois a gente coloca aqui embaixo também. Vamos seguir todo mundo, tem o meu, depois lá no final a gente fala também. Beleza? Então, depois do microfone de ouro, voltamos para o nosso podcast. Então vamos lá. Falamos da cevada, falamos do trigo. O que você conta para nós da aveia? Bom, a aveia, sempre a gente tem que trabalhar com comparativos, né? É interessante, a gente acabou de comentar o trigo aí sobre essa janela de março, né? Quando a gente faz uma avaliação, uma analogia de aveia com trigo aqui na nossa região, Samuel, o que a gente vê é que a relação de parte aí de colmos e folha para a relação de grãos de trigo, ela é mais ou menos 1:1. Quando a gente vai para a aveia, essa relação já é um pouco diferente. Ela já vai mais ou menos para 2:1. Então, as aveias que a gente tem visto aqui, elas têm uma maior produção aí de massa, considerando basicamente aí folhas e colmo, né, comparadas ao grão. Então, assim, ela é uma opção. A gente falou da janela de semeadura aí de março, no caso de trigo aveia, ela já pega aí esse final de março. Então, daria para o produtor daqui a pouco casar, naquela área que eu liberei antes, eu entro com trigo, se eu vou fechando essa janela com trigo, daí eu passo para aveia, né, e consigo também tirar as mesmas alternativas que a gente já falou, né, seja um pastejo aí dessa aveia, utilizando uma aveia branca, talvez uma aveia preta, né, um pouco mais rústica, ou fazer aí uma própria silagem de aveia, que não é muito comum, ou até mesmo usar o grão, né, o grão talvez que tem tido aí, né, tem sido considerado um grão bastante nobre, o teor de proteína bastante elevado, de 17% a 18%, então também dá aí para o produtor aí pensar nessa alimentação animal utilizando as aveias de maneira geral, né?
A aveia entra mais ou menos na mesma esteira do azevém? Então, o azevém é mais comum aí a gente falar de azevém nos estados do sul do país. Sim, né? Aqui na nossa região, o azevém é muito pouco comum até onde a gente tem acompanhado, mas entra sim, é muito semelhante aí à cultura aí do azevém. A gente tem... a primeira vez que eu trabalhei com aveia e azevém em sobressemeadura em pastejo rotacionado foi em inverno de 2009, na fazenda do produtor Marcos Grossi, em Teófilo Otoni, na beira da BR-116. Se eu não me engano, 1 hectare que ele tinha lá de capim, agora eu não me recordo direito se era Camerun ou se era Napier, mas ele tinha uma capineira, a gente transformou essa capineira em pastejo, uma área irrigada, obviamente, e a gente fez uma sobressemeadura a primeira vez em 2009. E daí para frente a gente aperfeiçoou bastante coisa nessa sobressemeadura. Depois trabalhei em, acho que 2011, se eu não me engano, 2011, nós fizemos um aveia azevém na propriedade do Márcio Lass, também, Teófilo Otoni, só que já era uma área de Tifton. Fizemos uma sobressemeadura bacana. Inclusive, depois de um experimento que a gente fez lá, a gente detectou que usar o azevém na sobressemeadura no Sinodon não era um bom negócio. E com muito custo, eu fui descobrir que tem uns ácidos orgânicos, né, na decomposição do azevém e que matavam o Tifton. O que você consegue contar para nós disso aí? Então, os cereais de inverno, de maneira geral, a gente considera eles, nesse aspecto, de certa forma, benéficos, né? A gente começar a falar de benefícios de cereais de inverno aqui, acho que a gente vai conversar aqui durante uma semana, né? Uhum. Mas, de maneira geral, a gente gosta muito de palha, né? A nossa região, e principalmente, a gente tem essa necessidade de ter palha, de ter carbono, incrementar a matéria orgânica do solo, e os benefícios são adjacentes, né? Então, algumas espécies, e aí a gente pode listar aqui a aveia, a gente pode listar o próprio trigo, tem efeitos alelopáticos que a gente considera isso positivamente. É interessante você contar esse caso aí, né? A gente considera como um efeito positivo. E um dos principais benefícios é esse. Muitos produtores, depois que eu coloquei o trigo, a aveia no sistema de produção, eu consegui manejar muito melhor, aí, principalmente plantas daninhas de difícil controle. Não somente aí pela questão aí toda, né, do manejo, mas também pelos benefícios que se tem aí de palha, né, no sistema. Então, a gente considera como benéfico isso. Em algumas situações a gente acaba tendo prejuízos, eu vou colocar aqui assim, né? E só que é interessante, com a aveia a gente não tem problema. E é muito comum, assim, lá no sul, né? Lá, muitas fazendas fazem essa sobressemeadura no Tifton. Muitas vezes eles colhem no sistema de fazendo feno e depois existe algumas máquinas, eles conhecem lá, chamam de papa-capim. A papa-capim. Então, eles fazem a coleta, fazem um sistema de como se fosse um pré-secado, e vem fazendo a sobressemeadura. Mas só que lá existe uma diferença que nessa época do inverno está chuvoso. Não é a nossa realidade aqui, do sul de Minas, né? Então, isso lá é uma oportunidade que eles têm, mas você vê muita vez só a aveia. Então, nós talvez temos outras oportunidades, né, como o trigo, talvez pouco conhecidas, pouco difundidas, algumas tecnologias lá, mas a aveia é bem estabelecida, muitas pessoas usam essa aveia. Você acredita que também o trigo seria uma opção para essa sobressemeadura? A lanço, no caso, que é o que se faz lá? Assim, o que a gente vê, né, de maneira generalizada, né, e aí pensando no benefício do cereal de inverno de maneira geral, se a gente tem aveia, a aceitação é muito boa, mas normalmente quando a gente faz essa transição e a gente está tendo novas opções de cultivar, a gente está vendo uma aceitação do gado muito boa,
né? Principalmente falando de trigo, né? A questão principal é aproveitamento melhor, né? Agora é gestão, né? Eu vou comprar uma semente de aveia, vai ter um custo, o trigo vai bem nessa situação específica aí, quanto eu vou pagar por essa semente, né? Essa aquisição basicamente. Aí voltando a esse comparativo, a aveia a gente tende a entender que é uma cultura mais rústica, né? Então, a gente acabou de ter um relato muito legal aí sobre a aveia aqui na região irrigada, uma semeadura aí de adubação 0 na aveia, com mais ou menos aí 30, 40 pontos aí de nitrogênio de cobertura e conseguindo isso aí praticamente 45 toneladas de massa verde. Então, assim, muito pouco, né? Que é colocado e a aveia acaba aproveitando muito bem, né? Do outro lado, o trigo já é uma cultura mais exigente. Então ele vai pedir aí uma adubação nitrogenada maior, fósforo bastante dependente, potássio também bastante dependente, né? É claro que a gente está tirando do solo, falando da aveia aí de 45 toneladas, né? A gente está tirando, a gente precisa de alguma forma repor isso, mas de maneira generalizada a aveia ela é vista como uma cultura um pouco mais rústica nesse sentido. E de ciclo um pouco mais curto também, né? Nem sempre, Samuel, nem sempre. Aí vai depender muito da cultivar de trigo que a gente está falando, tá? Então, assim, a gente tem ensaios aí que a gente conduz de aveia e trigo. Na maioria das vezes, os cultivares de trigo aqui na região sul de Minas que a gente utiliza são de ciclo mais curto do que a aveia, que a gente tem a aveia branca aqui, tá? Mas é a analogia que a gente tem aqui na nossa região. Pode não ser a realidade aí de outras regiões aí que a gente tem. A aveia hoje, um dos principais gargalos aí são doenças, principalmente doenças foliares, ferrugem. Então a gente está tendo uma atenção bastante grande para ferrugem, né? Tem aveias aí mais antigas que a gente está mais acostumado a utilizar, a própria Taura, Corona, que são materiais mais sensíveis aí, né? Mais suscetíveis à ferrugem, e materiais mais novos aí que já vêm em linhas aí de maior resistência à ferrugem. Isso de certa forma reflete naturalmente aí numa produtividade maior da aveia e ajuda também o produtor em termos de sustentabilidade e manejo mais fácil aí dessa lavoura. Zé Maria, nós estamos falando de... Poxa, eu falei de aveia, Zevém, Teoflotone, falamos do Rio Grande do Sul, tem diferença, né? O clima não é igual. E aí, o que você conta dessas diferenças aí nessa... É muito chão, né? Imensidão do Brasil, né? Bom, a gente já deu algumas pinceladas aí sobre essas diferenças, né? Já falei da questão do trigo aqui ser uma realidade recente aí para nós, né? Mas o fato da vida, Samuel, é que a gente ainda está começando uma caminhada e aprendendo muito ainda com os cereais de inverno aqui na região mais tropical do Brasil. Então, assim, existe uma potencialidade de expansão muito grande para áreas. As restrições básicas aí para os cereais de inverno são basicamente temperaturas, e elas são refletidas em áreas de maior altitude. Então, a gente conversa rapidamente com as pessoas, então áreas que têm altitudes principalmente acima de 1.000 metros, o desenvolvimento de cereais de inverno ele é muito melhor. Então se vê melhor qualidade ao final, né? Se vê maiores produtividades, isso é notório nos diferentes cereais de inverno. Então uma das restrições para essa condição tropical são áreas de maior altitude, né? Então nossa limitação hoje basicamente se passa por isso. Então não são todas as áreas da região tropical brasileira. Quando eu falo região tropical brasileira, aí a gente está excluindo os estados do sul basicamente, né? Para os cereais de inverno. Então, uma das restrições é essa, né? Basicamente, eu saber a altitude que eu estou para ver a questão do comportamento e o desempenho aí desses materiais. Então, quando a turma fala, tem que ter frio para cereal de inverno ou as culturas de inverno em geral saírem, não necessariamente eu preciso de frio. Então, o frio ele está atrelado com alguns fatores. Então, assim, a gente fala que cereais de inverno eles têm temperatura média ótima de desenvolvimento de 17 a 22 graus. Só para a gente traduzir, eu acho que esse ano reflete bem aí a nossa realidade aqui, nós tivemos temperaturas médias mais altas. Então isso influencia no sentido de que as culturas elas tendem a acelerar seu ciclo, né? Então se eu tenho temperaturas acima desse 22 graus, o limite, ela tende a acelerar o ciclo e naturalmente ela acelera o ciclo, reduz o potencial produtivo. Isso é natural, um trade-off que se tem, né? E temperaturas mais amenas, elas favorecem mais então esse desenvolvimento. Então, assim, a temperatura ela é um fator que reflete diretamente no desenvolvimento aí dos cereais de inverno. Mas aí a altitude ela influencia mais do que a temperatura ou não? A altitude ela está ligada diretamente com a temperatura.
Tá? O ponto que eu quero trazer aqui é esse, né? É a questão de eu ter áreas de maior altitude e, naturalmente, ter temperaturas um pouco mais amenas. Tá? Então, isso aí acaba ajudando o desenvolvimento desses cereais de inverno. A gente poderia fazer uma analogia, então, milho e sorgo? Milho mais altitude, noites mais frias, sorgo altitude menor, noites mais quentes, cada um, mais ou menos que cada um no seu quadrado, né? É isso aí. Então, as culturas de inverno também, nas áreas que o milho se desenvolve mais, também vão produzir mais. Exatamente, é o mesmo conceito aí, né? E assim, isso é bastante fácil aí da gente entender. Variando aí de 100 metros de altitude, a gente tem resultados aí de ganhos aí de 3, 4% aí de produtividade. Então, naturalmente, isso reflete aí no desempenho dos cereais de inverno. E aí a pergunta é, mas eu estou a 400, 300 metros de altitude, 200 metros de altitude, é possível a gente produzir um cereal de inverno nessa condição? Atrelando aí uma época de semeadura, é uma condição irrigada, eu tenho um tipo de solo adequado. Nós tivemos alguns ensaios a nível de Brasil e a gente foi bastante feliz aí de ter essa oportunidade, né? A gente teve um aluno que conduziu um ensaio lá no Ceará, a 100 metros de altitude. E aí, num ciclo de 65 dias, ele produziu 3.500 quilos na média de grãos de trigo. Então, o trigo acelera muito o seu desenvolvimento, mas foi possível, a gente provou que é possível produzir trigo, e a Embrapa e outras instituições de pesquisa têm feito isso também. Então, cada caso é um caso, né? A gente coloca essas restrições de altitudes, mas é possível, em algumas situações, produzir também. É claro que tudo tem que passar por uma análise de gestão, de viabilidade econômica, para ver o que é melhor aí em cada situação. E aí, a partir de um desafio desse, a dona Embrapa corre atrás de variedades, né? Como sempre. Exatamente, né? É o desafio legal que a gente fala, né? Então, a partir desse desafio, a gente vai trabalhar para desenvolver a cadeia como um todo, né? Partindo aí por novas tecnologias aí na parte de produção. E o que a gente... Bom, a gente falando de temperatura, de água, obviamente, né? Você tem que ter um mínimo de umidade no solo para você conseguir uma produção adequada. Acredito que fertilidade também seja um fator extremamente determinante para o sucesso de uma cultura dessa. Que mais de desafio que a gente tem? Historicamente, esse a gente tem que passar um pouquinho, né? Mas assim, historicamente a gente tem falado de fatores de estresse, né? Então, temperatura é esse fator que vem sendo trabalhado, né? Para essa expansão. A questão de solos, né, é bastante interessante, porque o programa de melhoramento do IAC, que começou na década de 20, mais ou menos, ele trabalhou aí durante praticamente 100 anos no sentido de desenvolver genótipos de trigo e triticale que são mais tolerantes aí a solos de pH mais baixo, né, solos mais ácidos, né? E hoje a gente está vendo que é muito legal de ver esse acompanhamento, que os produtores, de maneira geral, têm dado um valor muito grande ao solo. Então, assim, produtores que a gente vê que tem melhorias constantes de solo, o trigo vai muito bem nessa situação, a aveia vai muito bem nessa situação, né? Então, esse é um fator que a gente está vendo que está proporcionando o melhor desenvolvimento do trigo na região. Então, se tem um ponto aí que o produtor aí pode se beneficiar, é tendo um solo aí, né, um sistema de produção legal, um solo aí bem corrigido, né? Bom, os desafios eles são bastante grandes ainda, né? A gente precisa trazer um pouco mais aí de materiais genéticos, então cultivares para essa região tropical. Então, seja de trigo, que é o mais trabalhado, né? Que é a opção principal que a gente tem, mas falando de alimentação animal, nós temos pouquíssimas opções. Nós falamos aí talvez aí do MGS brilhante, de um Energix aí da Biotrigo, né? Nós precisamos de mais opções para as condições aí tropicais. Nós precisamos aumentar a variedade aí de cereais de inverno. Nós falamos um pouco de aveia, né? Aveia branca, mas a gente precisa também ter materiais genéticos mais disponíveis. A gente precisa talvez trazer linhas aí de outros cereais de inverno, né? O próprio triticale, a gente tem espaço para desenvolver. Centeio, uma cultura que é menos comum aqui. E a cevada, né? A gente começou conversando lá da cevada. A cevada hoje aí é a minha queridinha particularmente. Eu acho que a gente ainda tem, pensando em potencialidades, ainda tem um horizonte aí bastante grande para se falar aí de cevada como um potencial alimento aí, né, sendo destinado aí para os animais de maneira geral. E assim, professor, muita gente em casa deve estar perguntando, nossa, eu vou ter
eu não consigo plantar meu milho, perdi minha janela, né? Perdi minha janela, não tenho chuva mais, tenho uma incidência menor de chuva agora. Esses cereais de inverno, eles têm uma demanda hídrica menor do que a gente tem, que existe o milho, algumas outras cultivares, outras plantas que nós temos costume de plantar. A gente usa assim, o milho como um parâmetro, né, que é o mais difundido, mas o produtor pensava, vou fazer uma safrinha, não dá tempo mais, hoje o risco é grande de eu fazer uma safrinha, algum cereal de inverno assim cairia bem? Isso coincide muito bem aí com o que a gente falou de janelas de semeadura, né? Mas assim, o trigo hoje a demanda ótima seria em torno de 400 milímetros de água, demanda ótima, né? Hoje a Embrapa tem trabalhado muito nessa linha, muito legal, né? Quando a gente fala de demanda ótima, eu vou traduzir esses 400 milímetros para um trigo irrigado e eu vou fornecer 400 milímetros de água para esse trigo, para ele completar o ciclo aí e produzir aí, né? Expressar seu potencial ótimo ou próximo do ótimo de produção. Então tem se trabalhado aí até na questão de economia de água, economia de energia, né? E já viu que alguns materiais, algumas cultivares, elas têm respondido muito positivamente. Então se consegue economizar e tem se falado de 25% a 30% de água. E a gente tem relatos aqui de trigo completando o ciclo com produtividades bastante elevadas de 40, 50 milímetros. Muita pouca chuva. Aveia, esse ano, a gente está acompanhando agora aí uma colheita de grãos de aveia numa média de 1.700 a 1.800 quilos, 1,7 a 1,8 toneladas por hectare, numa aveia que tem 17, 20 milímetros de água, né? Então, assim, se a gente fizer uma proporção, é uma cultura extremamente eficiente em usar aí esses poucos milímetros de água que tem, né? Então, isso aí a gente tem aí algumas explicações, né? A gente falou de altitude, né? A gente tem naturalmente aqui durante a noite temperaturas mais baixas, né? Orvalho, né? Orvalho, que traduz em algumas situações aí, a gente associa com milímetros de chuva, né? A gente não tem um trabalho hoje científico que comprove isso, mas hoje aí no dia a dia a gente vê os relatos, a gente vê que isso se comprova, né? Então, assim, os cereais de inverno estão entre as culturas que têm menor necessidade aí, geral aí de água, principalmente esse trigo de primavera que a gente está falando aqui para as condições tropicais. Sim, e como hoje, né, nós temos hoje uma demanda do confinamento, que todos os animais hoje que teve um crescimento, vamos falar assim, o frango, né, o suíno, as culturas animais que tiveram um crescimento foram confinados. E hoje é uma oportunidade que nós temos e um desafio é produzir fibra. E aí nós comentamos aqui sobre uma ótima oportunidade de produzir fibra longa. Como o Samuel também pode nos ajudar, hoje um grande desafio que tem é fazer uma fibra, você confinar os animais e a fibra longa. Como é que nós fazemos com a fibra longa, Samuel, para ajustar a nossa dieta? Nós temos... Bom, primeiro nós temos que entender que isso normalmente ocorre quando a gente tem uma máquina que não é uma automotriz, uma máquina está acoplada num trator, que normalmente colhe uma linha ou duas linhas, né? Nós temos aí, por exemplo, uma JF90 ou uma C120, que elas não têm o quebra-grão. Não tem o quebra-grão, você precisa diminuir o tamanho de partícula para quebrar grão, porque senão vai passar tudo direto. E já que você diminuiu o grão, você está numa dieta exclusiva de confinamento, precisa de uma fibra longa. E aí? E o que fazer, José? Agora, a partir do momento de uma oportunidade de usar uma cultura dessa de inverno, né, que a gente não está preocupado necessariamente com o grão, a gente pode pegar e utilizar ele com a colheita com um tamanho de partícula maior para poder usar como fibra longa dentro da dieta e outra, uma digestibilidade altíssima, né? Então, é uma excelente opção na dieta de um ruminante. Hoje, e é um grande desafio hoje, dentro de uma propriedade, produzir essa fibra de qualidade. Então, temos esse gargalo ainda de crescimento, vai haver uma área que o produtor não usa, e nós deixamos lá a área mais nobre crescendo ervas daninhas, principalmente fixo controle, como o senhor tinha dito, né? Então, é uma oportunidade. Então, a gente tem alguma oportunidade do ganho e o desafio para essas novas... Temos um grande desafio, mas nós temos oportunidades para crescimento dessas nossas áreas?
para a utilização dessas culturas de inverno? Ô Gabriel, a estimativa aí rápida que a gente tem aí, né, na nossa região aqui, vamos pegar um sumário aqui de sul de Minas, Campo das Vertentes, nós estamos falando aí esse ano aí de mais ou menos 45 mil hectares de trigo e em torno de 20 a 25 mil hectares de aveia, né? O que é o horizonte aí? Vamos falar agora de trigo, né? Trigo-grão, nós tivemos aí uma safra muito difícil para trigo-grão. Então a gente já tem uma expectativa que no ano 2025 a gente tem uma redução de área de trigo para grão. E a expectativa é que aumente a área de aveia. Então, o pessoal aí que já vende semente, eles já estão ali, né, naquela expectativa positiva, são um termômetro, né, de falar, pô, vai aumentar a aveia, né? Então, o que a gente está entendendo? Está se diversificando, está tendo mais opções. E a gente gostaria muito, é uma questão extremamente legal, a expectativa nossa é que assim, os cereais de inverno fossem mais direcionados à alimentação animal, não ficassem só dependendo aí daqui a pouco aí de um trigo para o grão ou de uma aveia para eu guardar uma semente aqui para fazer uma cobertura de solo, mas tivesse esse valor agregado, né? Trouxesse esses benefícios que vocês já comentaram muito bem aqui para a alimentação animal. Então, assim, a expectativa é que a área de cereais de inverno vai aumentar, né? Não necessariamente de trigo, mas áreas de cereais de inverno aí elas vão aumentar. Porque nós vemos muitas fazendas que deixam uma área pós a silagem uma área parada. E isso é muito comum aí, a gente rodando, né? A gente vê muitas fazendas que deixam essa área parada. Então, essa oportunidade aí, esse conhecimento, trazendo esse conhecimento aí para os nossos, para quem está nos ouvindo, então Gabriel, posso fazer uma analogia? Só pegando esse gancho rapidamente aí, tem um trabalho que a gente conversou ontem, extremamente legal, Samuel. Eles colocaram os custos assim, vou deixar minha área em pousio, o que eu vou gastar hoje de herbicida para fazer a cultura do milho? E se eu colocar uma aveia na área, o que eu vou gastar de herbicida? Ou seja, o que você gasta na aveia e consegue aproveitar a aveia é mais barato do que você deixar em pousio e ter essa dificuldade de controlar e manejar a planta daninha. É um benefício extremamente legal. Olha a oportunidade. Você sabe o que você está me dando uma ideia? Primeiro, infelizmente, nós estamos chegando no final do nosso tempo hoje. É uma pena. Mas você que está aí, nosso assistente, está cheio de dúvida. Eu tenho certeza absoluta. Então você vai colocar aqui embaixo todas as suas dúvidas, porque nós vamos trazer o professor José Maria de novo aqui, para a gente continuar discutindo sobre essas áreas de silagem e o que nós vamos fazer nelas exatamente com essas culturas de inverno. Nós vamos discutir essa parte de custos. E a oportunidade que nós temos aí no campo. Então... Bom, como nós estamos acabando o tempo, infelizmente, gostaria, Gabriel, que você fizesse suas considerações finais. Não, eu só queria agradecer, meu professor. Professor, muito obrigado. Não só por agora, como por tudo que você passou para a gente durante as aulas, como eu fui aluno do professor. Esse período que passou, eu tive a matéria de cultura do trigo, então eu fico aqui como uma forma de te agradecer pelo conhecimento. Você foi uma pessoa que somou muito no meu conhecimento, te dou, não é só porque nesse momento aqui não, você pode ter certeza que o senhor somou muito na minha formação profissional. Então, queria de verdade te agradecer, não só no trigo, como também a parte de melhoramento que o senhor lecionou para a gente. Então, é uma forma assim de te agradecer, porque o que o senhor passou para a gente durante as aulas e o empenho do senhor de nos ensinar me mudou, ajudou a contribuir com o profissional que eu estou me tornando. Muito obrigado, professor. Agora ficou difícil, hein? Professor, suas considerações? Bom, eu queria novamente agradecer a Companhia do Leite, em nome do Samuel, principalmente aqui em nome do Gabriel. Agradecer a você que parou um tempinho para nos ouvir. Espero que tenha sido um tempo proveitoso para vocês. Para mim foi muito. E assim, eu também tenho que fazer aqui uma menção ao Gabriel rapidamente, né? Porque são alunos aí como o Gabriel aí, que são os alunos que nos proporcionam momentos como esse, né? A gente sair da zona de conforto, correr atrás aí um pouco de informação. Então, assim, quisera eu que a gente tivesse mais alunos como o Gabriel e, assim, já fiz uma proposta para ele fazer pós-graduação com a gente aí. Vamos ver se ele topa aí depois de 2 graduações então, aí, né, Gabriel? Mas muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Foi bastante proveitoso aí. Desejo muito sucesso aí para a Companhia do Leite, para vocês aí todos aí. Muito bom, muito bom. Mamíferos, fiz a proposta.
de trazer o professor Zé Maria. Realmente, coloquem aqui embaixo se vocês querem um segundo episódio com o professor Zé Maria, tá? Estou esperando o comentário de vocês. E as minhas considerações finais são: esse assunto dá muito pano para manga. Eu sei que nós ainda temos muitas dúvidas, nós temos muito trabalho a ser feito, muita pesquisa científica ainda a ser feita para a gente desenvolver toda essa área de silagem, de pastejo, de grãos, esse aproveitamento dessas áreas, né? E aí vamos para frente, porque se a gente ficar parado, o negócio dá ruim, né? Professor, muitíssimo obrigado por disponibilizar esse tempo para nós. Você, nosso assistente, muito obrigado também por disponibilizar seu tempo. Eu tenho certeza que você curtiu e vai compartilhar esse episódio com seus amigos e as pessoas de quem você gosta. E agora vamos fazer um brinde. Para a gente poder encerrar este episódio. Até segunda que vem.